Próximo conectivo lógico. Disjunção exclusiva. Detalhe, ó. Raríssimas vezes eu vi este símbolo aqui, ó, para disjunção exclusiva. Raríssimas vezes. Só que a banca Sebrasp usou este símbolo recentemente. Fátima, essa revisão ela é geral de raciocínio lógico matemático, tá bom? Ela é geral, essa revisão. Então ela serve para todos os concursos, na minha parte, né, que tenha raciocínio lógico matemático, tá bom? A nossa aula de hoje é como construir a tabela verdade, conectivos lógicos, proposições lógicas, tá bom? É a nossa aula de hoje, ok? Então, ó, disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Exclusiva ou também chamada de excludente. Decorem esse nome, bem parecido, né? Ó, a disjunção é exclusiva ou excludente. Professor, por que chama esse nome? Porque tu vai ver que a sua definição é esse aqui, ó, é o ou. E o que é esse ou, professor? É para dizer o seguinte, ó, ou uma coisa ou a outra, ó. Ou é para dizer o quê? Que ou vai acontecer uma coisa ou acontece a outra. O que a regra diz? A regra diz assim, ó. Na disjunção exclusiva, olha aí, ó. Na disjunção exclusiva, a conclusão, aqui na frente, ó. A conclusão, olha aqui, ó. A conclusão vai ser falsa. Olha aí, ó. A conclusão vai ser falsa quando elas tiverem o mesmo valor lógico. Ou seja, a resposta final vai ser falsa quando as proposições forem iguais, com o mesmo valor. Ou as duas sendo verdadeira, ou as duas sendo falsas. Olha o bizu, ó. Vou inverter aqui a ordem aqui, ó. Aqui é linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4, certo? Ó, linhas diferentes. Olha a situação, ele vai dizer assim, ó, a disjunção exclusiva é falsa quando ambas as parcelas, ou seja, as proposições simples, possuem o mesmo valor. Quer dizer o quê? Mais uma vez, chegamos no exemplo aí, tá bom? Chegamos no exemplo aí. O que o exemplo diz? Eu tenho uma proposição composta. Então, o passo inicial é transformá-la em proposições simples. É dividi-las em proposições simples. Então, foi feito aí. Cheguei no exemplo, era uma proposição composta e eu quebrei elas em pedaços menores. E agora, professor? Agora eu vou valorar cada uma. Ele diz assim no exemplo 1, ó, 2 mais 4 é igual a 6. Certo ou errado? Verdadeiro, ó. Verdadeiro. Correto. 2 mais 4, 6. Verdade. Ou 2 vezes 5 é igual a 10. VOF? Verdade, ó. Verdade. Se você observar, a regra diz assim, ó, ela vai ser falsa, aqui, ó, ela vai ser falsa quando as premissas tiverem o mesmo valor. Olha aqui, ó. Quando forem o quê? Iguais. Na disjunção exclusiva, ela vai ter resposta falsa quando as premissas forem exatamente iguais. VV ou FF. Então, neste caso aqui, no exemplo 1, aqui, ó, exemplo 1. No exemplo 1, as duas são ou não são iguais? São. As duas são verdadeiras. Então, neste caso aí, eu vou botar o que aqui, ó? Que a resposta é o quê? Falsa. A conclusão vai ser o quê? Falsa. Por quê, professor? Porque a definição diz que a conclusão vai ser falsa quando todas as premissas forem iguais. Beleza? Vamos para o exemplo 2 aqui, ó. Exemplo 2. Ele diz assim, ó. De novo, ou 2 mais 3 igual a 6, ou 2 vezes 5 igual a 10. Então, de novo, nós temos o que aí? Nós temos uma proposição composta, e através dela, através da proposição composta, eu vou fazer o quê? Eu vou dividi-la em proposições menores. Só aqui, ó. Menor. Aí. 2 mais 3 igual a 6. Pronto. Dividir em duas partes. Professor, e agora? Agora o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou de novo valorar cada uma delas.
2 vezes 5 igual a 10. V ou F? V. Verdade. Realmente, 2 vezes 5 igual a 10. E 2 mais 3 igual a 6. V ou F? F. Olha aí. 2 mais 3 igual a 6. F é falso. É falso por quê? Porque 2 mais 3 é igual a 5. Professor, então o que acontece? A regra diz que ela só vai ser falsa. Ela só vai ser falsa se as suas premissas simples forem com o mesmo valor. Ou as duas verdadeiras ou as duas falsas. Então, quando eu tiver as duas diferentes, uma V e uma F, ela vai ser falsa? Não. Quando elas forem diferentes, a resposta vai ser o quê? Verdadeira. E aí eu vou preencher aqui agora a tabela. A tabela diz assim, ó, na linha 1, verdade, verdade. Opa, é igual. VV. A regra diz que quando for VV, a resposta é o quê? Falsa. Na linha 4, FF é igual. Opa, a regra diz que quando forem do mesmo valor, ou seja, VV ou FF, ela vai ser o quê? Falsa. E a linha 2 e linha 3? Na linha 2 e 3, elas são premissas o quê? Diferentes. Na linha 2, verdadeiro e falso. Na linha 3, falso, verdadeiro. Então, neste caso aqui, a resposta é o quê? Verdadeiro. Então, a disjunção exclusiva, ela vai o quê? Vai ter o... detalhe, ó. Aqui é esse Vzinho aqui, ó. Aqui é o Vzinho com o sublinhado, tá bom? A disjunção exclusiva é esse Vzinho aqui, ó. Sublinhado, com o traço embaixo, tá bom? Ou disjunção excludente. É exclusiva ou excludente, beleza? Disjunção exclusiva ou excludente, ok? Só um bizu antes de adiantar. Decorem o macete da disjunção exclusiva, ó. A disjunção exclusiva com o bicondicional, que no caso é o último, bicondicional. A gente vai ver. Professor, que bizu é esse? O bizu é o seguinte: a disjunção exclusiva, ela é contrária, exatamente contrária da bicondicional. Então, a disjunção exclusiva, ela é o contrário da bicondicional. Quando a disjunção exclusiva tiver resposta verdadeira, a bicondicional vai ter resposta falsa e vice-versa, tá bom? A gente vai colocar isso aí no quadrinho final, beleza? Então, conectivo 3, ok, que faz disjunção exclusiva. Vamos para o próximo, ó. Próximo. Pessoal, quem é agora? O se, então. O condicional. Eu vou pular esse aí, tá bom? E vou para o bicondicional, para que você faça logo esse link de ligação entre a disjunção exclusiva e o bicondicional. Beleza? Eu vou logo pular aqui, ó. Vamos lá. Ó. O bicondicional, ele tem o símbolozinho que vai e volta, ó. A setinha que vai e volta. O bicondicional, ele tem como símbolo da sua existência a setinha que vai para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. O bicondicional faz isso, ele vai e volta ao mesmo tempo. Você vai dizer assim, ó, como é que é a sua regra? Ó? A bicondicional vai ser verdadeira quando as parcelas tiverem o mesmo valor. Olha a diferença. Olha aqui, ó. Ó, a disjunção exclusiva. Se ela tiver o mesmo valor, ó, a disjunção exclusiva, mesmo valor, resposta falso. E a bicondicional, mesmo valor, resposta verdadeira. Olha, elas são contrárias. Elas são exatamente contrárias. A bicondicional vai ser verdadeira quando todas as parcelas forem o quê? Com o mesmo valor. Ou seja, ou vão ser todas verdadeiras, ou vão ser todas falsas. Beleza? Ou todas verdadeiras, ou todas falsas. Ok? Então vamos lá. Olha aqui o exemplo. Então vamos por exemplo. Ó. De novo, ó. Vou botar aqui exemplo 1, ó. E aqui exemplo 2. Por que isso, professor? Porque toda vez que tu se deparar com uma questão de proposições lógicas compostas, você vai precisar
dividi-la em proposições menores. Toda vez que você se deparar com a proposição lógica composta, você vai dividi-la em proposições menores. Vamos lá, então. 2 mais 2 igual a 4. Primeira parte. E agora, 6 é ímpar. Segunda parte. Agora nós vamos observar o valor de cada uma das duas partes e descobrir aqui a resposta final, ou a conclusão final. Aqui a mesma coisa, ó. 2 mais 2 igual a 4 e 6 é par. Vamos novamente valorar cada parte e aqui achar a resposta final. Lembrando que eu preciso saber qual é o conectivo de cada questão, de cada frase, certo? De cada proposição. Nesse caso aí, é a proposição o quê? É a proposição composta com o conectivo bicondicional. Como é que vai ser o símbolo? É a setinha que vai e volta. Como é que é a sua definição? É o se e somente se. Se e somente se. Então ele fala o seguinte, ó. A bicondicional é verdadeira quando ambas as parcelas ou ambas as proposições tiverem o mesmo valor. Então ela vai ser verdade se as premissas forem iguais. Pessoal, como assim iguais? Com valores iguais. Olha aqui, ó, linha 1, ó, linha 2, 3 e 4. O que a regra diz? Ela vai ser verdade, a conclusão vai ser verdade se os valores das premissas forem iguais. Exemplo, na linha 1, é igual? É igual porque é VV, então resposta, verdadeiro. Na linha 4, é igual, sim ou não? Sim. F e F, então resposta, verdadeiro. E na linha 2 e 3? Na 2 e 3 elas são contrárias. Uma é V e F e a outra é F e V, então são diferentes. Então, se elas só vão ser verdadeiras se forem iguais, se elas forem diferentes, serão o quê? Serão falsas. Se forem diferentes, então serão falsas. Então, agora vamos aqui valorar o exemplo 1 e o 2. Vamos lá. O exemplo 1 diz assim, ó, 2 mais 2 igual a 4. Verdade. Realmente, 2 mais 2 igual a 4. Ok. 6 é ímpar. 6 é ímpar, sim ou não? Não. Então é falso. 6 não é ímpar. Falso. Vamos lá. O que a regra diz? No bicondicional, que é o se e somente se, a conclusão só vai ser verdade se as premissas ou as partes que a compõem forem o quê? Forem iguais. E aqui eu tenho, ó, um V e um F. E um V e um F não é igual. Então, se ela só vai ser verdade se for igual, então se ela não for igual, vai ser o que a resposta? Falso. Vai ser falso. Beleza? A mesma coisa para o exemplo 2. Aqui, ó. 2 mais 2 igual a 4. Verdade. 6 é par. Verdade. Opa, de novo, ó. E aqui eu tenho quem aqui, ó? Se e somente se. Esse se e somente se é o bicondicional e tem por definição dizer o seguinte, ele só vai ser verdade quando as premissas forem com o mesmo valor, ou seja, forem iguais, VV ou F e F. Neste caso aqui, ó, são iguais? Sim ou não? São iguais. Então, se elas são iguais, então a conclusão vai ser o quê? Verdadeira. E é isso, eu preciso entender cada um dos conectivos. Detalhe, novamente aqui, ó, chama atenção para isso, ó. Observe aqui, ó, que a disjunção exclusiva e o bicondicional, eles têm valores o quê? Valores contrários. Eles são realmente contrários. Quando a disjunção exclusiva tiver valor falso, o bicondicional vai ter valor verdadeiro e vice-versa. Beleza? Esse é o quinto conectivo e último. Só que a gente pulou um, não foi isso? Ó? Vamos para ele então. Ó. Quem é então esse conectivo aqui? Ó? Cuidado. Porque de longe, esse conectivo aqui ele é o mais cobrado em concursos. Como a gente diz aqui no nosso cearense, o mais. Ele é o mais cobrado em questões de concurso. Professor, por qual motivo? Sendo que a definição dele é fácil?
ele é o mais cobrado porque quando eu trago para a parte de leis de Morgan, de equivalências lógicas e negações lógicas, o condicional, que é o se então, e nós veremos isso na nossa próxima live, o condicional ele tem 3 regras diferentes. Ele tem 2 regras para a equivalência, que uma delas é a famosa contrapositiva, certo? Ele tem uma regra para a negação. Então, é lá que as bancas costumam bater em cima de diferenciar esses dois, tá bom? Nosso assunto na nossa aula de hoje não chega até esse ponto aí. Só estou dando aqui o bizu para a gente ver como é que funciona, ok? Vai dizer assim, ó, condicional, primeira coisa, condicional, o símbolozinho é a setinha apenas para a direita. Quando a seta for apenas para a direita, ele é o que? Ele é o condicional. Como é que ele vai aparecer nas questões? Aqui, ó, se então. E aqui, eu não aceito o concurseiro dizer que nunca ouviu falar aqui da tão famosa Vera Fischer. Vera Fischer. E aqui nós vamos ouvir falar da tão famosa Vera Fischer. Pessoal, o que é isso? Vamos ver aqui agora, vamos lá. Ele vai dizer assim, ó, a condicional é falsa, repito, ela vai ter resposta falsa, ela vai ter aqui, ó, conclusão falsa, ela vai ter conclusão falsa. Quando? Quando que ela vai ser falsa? Quando a primeira parcela, ou seja, a primeira premissa for verdadeira e a segunda premissa for falsa. Nessa ordem, escutem bem. Ela só vai ter resposta, só vai ter conclusão falsa quando nessa ordem, a primeira premissa for verdadeira e a segunda premissa for falsa. E aqui que recai a famosa Vera Fischer. Olha aqui, ó. Primeira verdadeira, segunda falsa. E aí nós vamos associar sempre a Vera Fischer. É sempre um gatilho. Quando na frase vier o se então é o condicional. E o condicional, Vera Fischer. É sempre nesse ritmo aí. Se então, condicional. Condicional, Vera Fischer. Tá bom? O que a regra diz? Ela só vai ter resposta falsa, só vai ter conclusão falsa se exatamente nesta ordem a primeira parcela for verdadeira e a segunda for falsa. É a famosa Vera Fischer. Nessa ordem. Fischer-Vera não funciona. Tem que ser Vera Fischer. E aqui as linhas, ó. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Ó. Linha 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Observe, o que a regra diz? Ela só vai ser falsa se ela tiver exatamente Vera Fischer. Olha aí em quais linhas ou em qual linha vai ter a Vera Fischer. Se tu observar na ordem que a questão pede, que o enunciado pede, só vai ter Vera Fischer em uma linha. Que linha é? A linha 2. Ou seja, quer dizer o que então? Quer dizer que só vai ser falso na linha 2. E o resto, se ela só vai ser falso se for Vera Fischer, então na linha 1 é verdadeiro, a linha 3 verdadeiro e a linha 4 verdadeiro. Por quê? Ela só vai ser falsa se exatamente tiver nessa ordem Vera Fischer. Vera Fischer, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui então, ó. De novo. Chegamos no exemplo 1 aqui, ó, e exemplo 2. O que acontece? Cheguei nos exemplos, se são proposições simples, composta, eu vou então dividi-las em simples. Vamos lá, ó. Primeiro, ó, 2 mais 3 igual a 5. Uma parte. 6 é o número par. Outra parte. Exemplo 2, o de baixo. Ó. 2 vezes 5 igual a 10. Ok. 4 é o número ímpar. Ok. Então, nós dividimos a proposição composta em 2 proposições simples, uma cada. Uma cada. Pessoal, e agora? Agora vamos atribuir valores para essas informações. Vamos atribuir valores. Primeiro, vamos lá. 2 mais 3 igual a 5. Opa! 2 mais 3 igual a 5.
V ou F? V, é verdade, ó. Verdade. Verdade. Segundo, 6 é um número par. 6 é par? Sim ou não? Verdade. Verdade, 6 é par. Então, eu peguei as duas premissas iniciais e atribuí valor a cada uma delas. Primeira e segunda. A questão, o enunciado diz, a regra diz que ela só vai ser falsa se ela tiver exatamente Vera Fischer. Escutem bem, ela só vai ser falsa se ela tiver exatamente Vera Fischer. Só que nesse caso aí, ela não tem Vera Fischer. Ela teve o quê? Vera, Vera. Opa, então se ela só vai ser falsa se tiver Vera Fischer, então se ela tiver Vera, Vera, a conclusão é o quê? Verdadeira. Porque só vai ser falsa se for Vera Fischer. Confere? Na exemplo 2, ele diz assim, ó, 2 vezes 5 igual a 10. Verdade. Verdade. E a próxima? 4 é um número ímpar. 4 é ímpar? Sim ou não? Não, 4 é par. Então, quando eu falo que o 4 é ímpar, é uma mentira. Se é mentira, então vai ser o quê? Vai ser falso. E agora observe aí, ó. Recaiu nessa ordem na Vera Fischer? Sim ou não? Recaiu. E quando eu tiver o se então e ele tiver a Vera Fischer, repito, quando eu tiver o se então e ele tiver a Vera Fischer, então automaticamente a minha conclusão vai ser o quê? Vai ser falso. Ela só vai ser falsa no se então se ela tiver exatamente a Vera Fischer. Beleza? Só que para as bancas maiores, como CESP, SEBRASP, FGV, SESGRAN-Rio, IDECAM, VUNESP, elas não estão cobrando simplesmente os conectivos com os seus nomes. Elas estão reinventando nas questões e cobrando com outras, digamos assim, outras designações, outros nomes diferentes. E é necessário que você consiga entender o significado desses outros nomes. Por quê, professor? Porque é possível uma CETRED cobrar, é possível uma Consulpan cobrar, um Instituto OCP cobrar. Então, ele traz especificamente para o condicional, ele traz outros exemplos. Aqui o exemplo, ó. Algumas bancas podem cobrar a proposição condicional, que é quem aqui, ó, o se então, se então, ele pode cobrar de outras formas. Exemplo, ó, como P e Q. Olha o exemplo, ó. Como Paulo é pedreiro, vírgula, Ana é professora. Poderia colocar assim, ó, se Paulo é pedreiro, então Ana é professora. Olha o logo, ó. Paulo é pedreiro, logo Ana é o quê? Professora. Eu usaria quem aí? Se Paulo é pedreiro, novamente, ó, então Ana é o quê? Professora. E em todos esses demais casos aqui, ó, em todos os outros aqui, ó, o P implica que, o quando, o toda vez que, o somente se, tudo isso aí são sinônimos para RLM da definição do que é quem, de quem é o conectivo condicional. Tudo isso aqui pode ser trocado pelo se então, beleza? Para encerrar a parte teórica, ó, esse mais, aliás, esse izinho aqui, ó, da conjunção. Detalhe, ó. Esse ezinho aqui, ó. Esse ezinho aqui, o E, de azul. Esse ezinho aqui da conjunção. Ficou feio. O ezinho da conjunção. Para RLM, esse ezinho aí, ele tem o mesmo valor do mas. E o mas tem o mesmo valor do E. Então, escutem. Em raciocínio lógico matemático, se você vê uma frase com esse mas aqui, ó, o mas que em português é adversativo, em raciocínio lógico matemático, este mas, ele é o quê? Ele é aditivo. Esse mais, ele é aditivo, ok? Aditivo, beleza? Então a gente encerra basicamente aí a tabela verdade, como construir cada uma delas. Só que tem um bizu aqui que eu criei esse bizu há um bom tempo, e esse bizu ele vai ajudar demais você a memorizar. Escute bem, a memorizar a definição de cada um dos conectivos. Qual é o bizu, ó? Olha aqui o bizuzinho aqui, ó. Olha aqui o bizuzinho aqui, ó. Você vai fazer o quê? Você vai... Apaguei daqui, apaguei. Infelizmente. Eu vou botar aqui, escrevendo aqui rapidinho, vamos lá. Qual é o bizu, professor? O bizu é o seguinte, ó. Você vai pegar esse bizu aí, vai tirar uma fotozinha, uma foto,
pregar na porta do banheiro, que é onde demora mais tempo, no caso dos homens, né? Qual é o bizu, professor? É um resumo dos conectivos. Fica assim, ó. Conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, ó, exclusiva, condicional, e aqui o bicondicional. Aqui eu tenho 5 conectivos. Quem são os seus símbolos? Quem são os seus símbolos? Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Vzinho com a boca para baixo. Disjunção, o Vzinho para cima. A disjunção exclusiva, o Vzinho para cima com o traço embaixo. O condicional, a setinha que vai só para a direita. E o bicondicional, a setinha que vai para a direita e para a esquerda. Professor, então, o que cada um tem na sua regra? A regra de cada um é assim, ó. Conjunção. A conjunção vai ser verdadeira quando todas as premissas forem verdadeiras. Assim é a definição. E qual é o bizu, então, bizu? Coloca assim, ó. Tudo V dá V. Como assim, professor? Ó, quando tudo for verdade, a resposta é verdadeira. Tá aqui, ó. Tudo V dá o quê? Dá V. Olha o macetezinho matador para a questão. Tudo V dá V. Na disjunção, ó, só vai ser resposta falsa quando todas as partes forem falsas. Opa! Então, vou botar o quê? Tudo F dá F. Olha aí, ó. Tudo F dá F. Enquanto que a conjunção vai ser verdade quando tudo for verdade, a disjunção vai ser falsa quando tudo for falso. Professor, e agora? Agora nós temos aqui uma diferença nesses dois rapazes aqui, ó. Lembra que eu falei que os dois são contrários? Os dois são contrários. A disjunção exclusiva e o bicondicional são contrários. Inclusive, quando nós formos ver na próxima aula leis de Morgan, que é a negação de um é o outro. A negação do condicional, do bicondicional, é a exclusiva e vice-versa. Só que olha aqui as regras. A regra diz o seguinte, ó. Na exclusiva, se as duas forem iguais, ó, na exclusiva, se as partes forem iguais, a resposta é o quê? O que ele diz lá? Na disjunção exclusiva, ela só vai ser verdade se elas forem o quê? Uma verdade e uma falsa, ou vice-versa. Então, se elas forem iguais, ela dá falso. Então, coloca assim, ó. Iguais da F. Olha aí, ó. Iguais da F. Pessoal, como assim iguais da F? Se as premissas forem iguais, a resposta é falsa. E na bicondicional é o contrário, ó. Iguais dá V. Dá V. Elas são contrárias. Olha aí. Exclusiva, iguais dá F. Na bicondicional, iguais dá V. E o que é esses iguais? Forem a mesma valor lógico. V ou F e F. Professor, e o último aqui, ó. O último, o condicional. E aqui tu vai de novo lembrar de quem, ó? Vera Fischer. Aqui, ó. A Vera Fischer. E tu vai lembrar o quê? Que a Vera Fischer dá o quê? Professor, a Vera Fischer, quando der Vera Fischer, a resposta é o quê? A resposta é falso. Então vai ter o que aí? Tu vai ter aqui, resumindo bem rápido, conjunção, tudo V dá V. Disjunção, tudo F dá F. Disjunção exclusiva, iguais dá F. Bicondicional, iguais dá V. E o condicional, a Vera Fischer dá o que? Dá F. Ou seja, aqui só vai ser falso se ele tiver a primeira verdadeira e a segunda for falsa. Aqui então é a famosa Vera Fischer. Beleza? A famosa Vera Fischer. Bem rapidinho, alguma dúvida no chat, algum questionamento? Por favor, podem perguntar, podem questionar à vontade, tá bom? Mandem aí as dúvidas
para que possamos prosseguir para a parte prática. Vimos a teoria, agora vamos para as questões. Alguma dúvida? Ou podemos prosseguir? Bom, se não tem dúvida, então a gente presume que está ficando entendido, né? Isso é até, de certa forma, gratificante. Então vamos continuar. Vimos aí a parte teórica, toda a parte teórica como de que eu preciso saber para conseguir responder as questões. E eu repito, ó, se você decorar esse resumozinho aqui, ó, você vai com certeza decorar as definições do que é e como preencher a tabela verdade. Repito, eu não aconselho que você simplesmente decore a ordem, V, FF. Não façam isso, porque a banca pode muito bem inverter na ordem numa questão. Então, aprendam realmente a definição, ok? Aprendam a definição, beleza? Vamos aqui para algumas questões para que a gente veja, para a gente testar se ficou ou não entendido. Vamos lá. Vamos lá.